Shalom e bem-vindos de volta ao Israel com a Aline. Eu tenho um convite para fazer para ti hoje. Eu quero te convidar a caminhar pelas ruas de Jerusalém comigo. E hoje a gente vai fazer uma caminhada muito especial. A gente vai fazer a Via Dolorosa, que começa aqui no local do julgamento de Jesus e termina no sepulcro vazio. Eu quero que vocês tenham a sensação de estar caminhando junto comigo aqui pelas ruas de Jerusalém. Então, se vocês estão preparados, vamos começar. Aqui na entrada à direita a gente consegue ver o número 1, que marca o início da Via Dolorosa, que é esse caminho que Jesus vai fazer do momento do seu julgamento até o momento do sepulcro e ressurreição. Num dia normal, aqui tem milhares de peregrinos caminhando e ver esse local tão vazio é realmente tão diferente. Mas a gente vai começar nossa visita por esse local aqui na nossa frente. Essa é a Igreja da Flagelação, o local que logo depois que Jesus vai ser julgado, ele vai ser flagelado. Aqui ele vai ser chicoteado, receber a coroa de espinhos e a veste púrpura. Porque quando Pôncio Pilatos, o governador romano, condena ele quer não só matar Jesus, como fazer isso de uma maneira extremamente dolorosa e humilhante, e por isso ele inclui muitos elementos que não eram tradicionais das outras crucificações que ele fazia. E isso inclui as vestes, a coroa de espinhos, a flagelação e também a humilhação de ter que carregar a sua própria cruz pelas ruas de Jerusalém. E toda essa área que é o início da Via Dolorosa é onde ficava a fortaleza de Antônia, uma fortaleza gigantesca construída pelo rei Herodes o Grande em homenagem a Marco Antônio de Roma. E dentro dela foi então o local do julgamento, condenação e flagelação de Jesus. E a última coisa que ainda aconteceu dentro da fortaleza é o local do recebimento da cruz, que a gente vai ver daqui um pouquinho. E da fortaleza original sobrou pouca coisa. Uma das poucas coisas que a gente consegue ver ainda é aqui essa parte específica do piso, que sim tem 2000 anos, e também algumas partes de escavações arqueológicas que estão por baixo. Tem uma zona que se pode entrar aqui no subterrâneo, que no momento está fechado, mas sim a gente encontrou mais algumas partes da fortaleza, alguns metros para baixo. E agora sim a gente vai entrar no local do recebimento da cruz. Então, essa igreja foi construída por cima do local, dentro da fortaleza de Antônia, que se acredita que foi o recebimento da cruz. E daqui ele vai pegar e caminhar todo o caminho até o Calvário com a cruz. E por isso esse caminho se chama Via Dolorosa, quer dizer, o caminho da dor, Via Crucis, o caminho da cruz, ou Via Sacra, o caminho santo. Quer dizer, são diferentes nomes para o mesmo caminho e a gente vai fazer todo ele junto agora. O caminho tem mais ou menos 1 quilômetro de extensão, mas mais que a distância, na realidade, é a elevação. A maior parte do caminho é uma grande subida entre esse local e o Calvário. Então, a nossa ideia dessa caminhada também é vocês se sentirem caminhando pelas ruas de Jerusalém, vocês ouvirem um pouco do barulho das ruas, verem como a cidade também se parece nos dias de hoje e poderem completar esse caminho que é tão significativo para tanta gente ao redor do mundo. Então, essa rua que a gente já está caminhando, ela é a Via Dolorosa. Mas é importante a gente lembrar que a cidade de Jerusalém
foi destruída e reconstruída muitas vezes. Então, não tudo que a gente está vendo agora, ou melhor dizendo, a maior parte das coisas que a gente está vendo agora não são originais dos tempos de Jesus, e sim são reconstruções posteriores. Por isso que a gente está sim fazendo é o caminho. Outra diferença também é que hoje em dia a cidade velha de Jerusalém é dividida em 4 bairros: o cristão, muçulmano, armênio e judaico. E justamente a Via Dolorosa, que é um caminho cristão, está dentro do bairro muçulmano. Por quê? Bom, porque naquela época não existiam essas divisões, toda a cidade era uma cidade judaica. E também porque entre os bairros existem sim misturas. A gente está caminhando no bairro muçulmano, num caminho cristão, mas se, por exemplo, a gente olhar aqui à nossa direita, a gente sim está vendo uma igreja. E isso nos mostra a mescla entre os bairros. Como tem mesquitas no bairro judaico, tem igrejas e locais importantes cristãos no bairro muçulmano e por assim por diante. Quer dizer, tem uma mistura entre os bairros. Mas uma coisa que não mudou é a cor da cidade. Desde aquela época e até os dias de hoje, em Jerusalém, se constrói em pedra. E a pedra local tem essa cor assim que às vezes com o sol ela parece um pouco dourada. Essa pedra é calcária da cor da cidade até os dias de hoje. Não sei se vocês repararam, mas tem muitas portas fechadas no caminho. Isso é justamente por causa da situação mundial que a gente está vivendo. Parte desses locais são hospedarias, igrejas, lojas, locais de peregrinos. E por isso, já que as fronteiras de Israel até o momento ainda estão fechadas, parte desses locais também ainda não reabriram. Mas tem bem mais movimentação na Via Dolorosa num dia normal do que como vocês estão vendo agora. Só para vocês também verem onde a gente está, vejam aqui na esquina o nome da rua. Essa é a placa da rua, que está escrito em cima em hebraico, no meio em árabe e embaixo em inglês, que nesse caso é igual ao português. Via Dolorosa. Realmente a gente está no caminho da Via Dolorosa. E agora a gente chegou num ponto muito importante do caminho, mas ao mesmo tempo um pouco controverso. Aqui a Via Dolorosa se divide em 2. A maior parte dos arqueólogos, historiadores e teólogos concordam que o julgamento de Jesus aconteceu na fortaleza de Antônia, onde a gente começou a nossa caminhada, mas ela segue até o Calvário e o sepulcro vazio. Mas aí não todo mundo concorda. Tem 2 lugares em Jerusalém que podem ter sido o local onde essa passagem realmente aconteceu. Hoje a gente vai seguir por essa direção e a gente vai caminhar daqui até o local conhecido como Jardim do Túmulo. Mas se a gente seguir por aqui e dobrar depois à direita e seguir caminhando, a gente chega também no Santo Sepulcro, que é outra tradição aqui de Jerusalém. A gente vai deixar aqui as 2 opções para vocês, pessoal. Vocês estão convidados a caminharem com a gente até o Jardim do Túmulo, mas também quem quiser conhecer o outro caminho e o Santo Sepulcro, a gente vai deixar aqui em cima linkado para vocês. Quem quiser também tem vídeo aqui no canal, mas vamos seguir a nossa caminhada. Seguidamente, quando eu faço a Via Dolorosa com peregrinos, as pessoas se surpreendem de ver tanto comércio.
Essa zona que a gente está caminhando aqui tem bastante comércio, principalmente comércio local. A população árabe vem aqui comprar de tudo, como vocês conseguem ver. Mas eu quero lembrar vocês que era justamente assim na época de Jesus. Pôncio Pilatos, o governador romano, não prepara um caminho especial para Jesus caminhar, e sim ele obriga Jesus a caminhar pelas ruas de Jerusalém, na frente dos mercados, na frente das escolas, na frente dos centros cheios de pessoas, para que o máximo de pessoas vissem a humilhação dele. E por isso chegar aqui e ver as ruas tão movimentadas, com tanta gente passando, é mais parecido com a realidade de 2000 anos atrás do que às vezes como a gente vê nos filmes de Hollywood, nos filmes americanos, que tem um grande caminho. Não tinha um tapete vermelho, e sim a ideia é que a população de Jerusalém visse o sofrimento e a humilhação de Jesus. E eu não sei se vocês conseguem ver pelo vídeo, mas a rua está em constante inclinação. A gente está todo o tempo subindo, inclusive eu fico aqui sem fôlego já durante essa caminhada. E isso nos mostra como realmente é um caminho difícil de ser feito. Mas eu não quero tirar nada, nem acrescentar, nem parar, porque eu quero que vocês realmente vejam o caminho como ele é. E essa caminhada puxada vai valer a pena, porque no final a gente vai ver o jardim do túmulo, o sepulcro vazio, e a gente também vai se encontrar com João Batista, que é um brasileiro e um dos guardiões, uma das pessoas que cuidam e se voluntarizam no jardim do túmulo. E já ao fundo a gente consegue ver um arco, aquela é a muralha da cidade, e esse é o portão de Damasco, um dos 8 portões da cidade velha de Jerusalém. E o nome do portão é porque daqui saía o caminho que levava até a cidade de Damasco. E por isso também tem outro portão, por exemplo, que se chama Portão de Jope, que leva até Jope. Esse portão a gente chama de Portão de Damasco em português, mas em hebraico o nome é Shar Shechem, o portão de Siquém, porque daqui também sai o caminho que vai para a cidade bíblica de Siquém, onde está enterrado José do Egito e onde Jesus se encontra com a samaritana. E agora a gente está cruzando pelo portão, como vocês estão vendo, ele parece um corredor de tão grande que ele é, mas a gente tem que sair das muralhas, porque a gente lembra que a crucificação de Jesus e também as outras crucificações da época eram feitas fora das muralhas. E agora, fora das muralhas, a gente está no que se chama a Cidade Nova de Jerusalém, que a maior parte das construções são a partir de 1860, por isso o nome Nova, porque 1860 para Jerusalém é super, super novo. Mas como vocês veem, mesmo que é chamado de a Cidade Nova ou a Cidade Moderna de Jerusalém, segue toda ela sendo construída de pedra, como os edifícios que a gente consegue já ver aqui ao fundo.
E agora, com essa escadaria que a gente acabou de passar, a gente terminou já as subidas, a gente vai agora caminhar só no plano e a gente já tá na reta final da Via Dolorosa. Daqui um pouquinho vocês vão ver a gente chegando no Jardim do Túmulo. E vão aproveitar então essa reta final para mim perguntar para vocês o que está surpreendendo vocês em relação a esse caminho. Vocês achavam que a Via Dolorosa era maior, menor? O que vocês acham dessa movimentação de pessoas, comércio? Comentem aqui embaixo o que vocês estão achando da Via Dolorosa, o que mais está surpreendendo vocês. A gente já consegue ver agora à nossa frente em cima uma placa que está escrito The Garden Tomb, o Jardim da Tumba. E aqui a gente tem que realmente pegar a narrativa bíblica. Jesus ele vai ser crucificado ao lado de um jardim, de um pomar que pertencia a um homem chamado José de Arimateia. E dentro desse jardim ele tinha um túmulo novo cavado na rocha e ele vai dar esse sepulcro para que Jesus fosse sepultado nele. Então a gente vai agora ver daqui um minutinho já esse complexo onde fica de um lado o Calvário, do outro a gente tem um jardim lindo e maravilhoso e dentro desse jardim o sepulcro vazio cavado na rocha. E aqui vocês podem ver como a paisagem já mudou. De repente a gente chega em um local tão verde e bonito. Esse é o Jardim de José de Arimateia. Quando a Bíblia se refere a jardim, normalmente não é jardim como a gente imagina de flores e decorativo, e sim, ele era um pomar, ele era uma zona agrícola. E até os dias de hoje, o pessoal que mantém o jardim mantém esse local com boa parte das árvores frutíferas. Então, boa parte das plantas que vocês estão vendo aqui, elas são árvores frutíferas. Como vocês conseguem ver, a passagem na nossa frente está fechada. Por quê? Porque estão fazendo obras para melhorar o acesso aos peregrinos que vêm aqui. E logo atrás dessa obra, aquela pedra que vocês estão vendo no fundo, aquele é o Calvário. A gente não tem como chegar a ele nesse momento, mas eu vou deixar aqui para vocês uma foto para vocês verem como ele se parece. E também em cima um link de um vídeo que a gente fez aqui no jardim antes do início dessa obra, onde vocês vão poder ver de perto o Calvário como ele realmente se parece. Mas nesse momento vamos seguir caminhando pelo jardim, ou melhor dizendo, o pomar de José de Arimateia, em direção ao sepulcro vazio.
E entre os achados arqueológicos que se encontraram nesse local, está uma cisterna, um reservatório de água, que mostra que aqui era uma zona agrícola. Eles usavam a água desse reservatório para irrigação, e também se encontrou um lagar, um local onde se pisavam as uvas para fazer suco de uva ou vinho, e esse lagar nos mostra outra vez que era uma zona de produção agrícola. E aqui a gente já consegue ver a entrada do sepulcro cavado na rocha, e quem vai nos encontrar agora é o João Batista, que ele é um brasileiro que se voluntariza aqui no jardim e vai nos contar um pouco mais sobre esse lugar. Shalom daqui do Jardim do Túmulo. Bem, gente, muitos de vocês já me conhecem aqui no Jardim do Túmulo e outros nunca tiveram a oportunidade ainda de chegar aqui no Jardim do Túmulo. Esse lugar aqui é um lugar muito especial. Para nós cristãos, nós falamos sobre crucificação e ressurreição nesse lugar aqui, que é o fundamento, o alicerce da nossa fé. E nós apresentamos a área de crucificação, Golgota, o lugar da caveira, o jardim, o lugar do pomar, um lugar agrícola, e esse túmulo aqui, que dá para visualizar muito bem o que a Bíblia diz sobre o túmulo de José de Arimateia. Como vocês estão vendo, é um túmulo grande, feito na rocha, uma pedra fechava a boca do túmulo aqui, temos essa canaleta aqui na frente que serve para ir girando a pedra aqui, né? E as pessoas entram lá dentro e olham para a parte direita e vê o lugar onde que eles colocavam os corpos da pessoa. Como a Bíblia diz claramente que naquela manhã as mulheres vêm preparar o corpo de Jesus, quando elas vão entrando dentro do túmulo e olham para a parte direita, só vê os panos, os lençóis que foram enrolados o corpo de Jesus. Então eu quero convidar você a vir à Terra Santa e visitar esse lugar aqui. Para nós aqui é muito triste ver parado, não tendo turista agora nesse 1 ano e meio que está se passando aqui. Então fica o convite para você. Venha conhecer a Terra Santa, conhecer mais da Bíblia, andar por onde Jesus andou e ter uma ceia, uma reunião aqui no Jardim do Túmulo. Então, Shalom daqui de Jerusalém, bem-vindo ao Jardim do Túmulo e visitar o túmulo que nós temos aqui no jardim. E juntos a gente vai entrar no sepulcro, mas dentro dele eu não vou falar para vocês poderem apreciar o lugar. Espero que tenham gostado da sensação de estar caminhando aqui nas ruas de Jerusalém e conhecer lugares que literalmente mudaram a história da humanidade. Não esqueçam de se inscrever aqui no canal e também de se inscrever no nosso segundo canal, o Mini Israel com a Aline. Um beijo para todo mundo e até a próxima!